Ramon, muito obrigado, viu, por nos receber no consultório seu aqui e partilhar com a gente essas ideias tão legais, essa saúde natural que é a naturopatia. E o tema de hoje? O tema de hoje são 3 ações que transformam a saúde e tratam diversas doenças. Muito bom. Geraldinho, é um prazer. O prazer é todo meu estar aqui com você, levando essas informações tão importantes para as pessoas, né? E realmente o feedback que a gente sempre recebe das pessoas é muito gostoso, né? E as pessoas estão tomando conhecimento de muita coisa aí que a gente tem levado. Maravilhoso. Bom, 3 ações. Parece aí um assunto muito pequeno, simplório, mas não é. É um assunto complexo e de extrema importância. E tenho certeza que muitos irão se identificar com isso, porque fazia parte aí do costume de muitas pessoas ao longo de décadas para trás, dos nossos antepassados. Bom, é entender que o nosso organismo é uma máquina perfeita, Geraldinho. Quando a gente fala isso, né, a gente estuda, por exemplo, os animais silvestres e percebe que aquele animal silvestre inserido ali no seu habitat natural, seguindo os seus hábitos ancestrais e também a sua alimentação, a gente percebe que esses animais têm uma qualidade de vida e uma longevidade impecáveis. Impecáveis. Então é isso que a gente tem que entender. Entender que quando a gente dá para o nosso organismo o que ele precisa, ele se autocura, ele se autorregenera, ele tem disposição e saúde. Então, dessas 3 ações, elas também têm sido muito estudadas nesse momento. Grandes universidades brasileiras e de mundo afora estão estudando o tratamento ou o silenciar das chamadas doenças autoimunes. Sim. Essas doenças autoimunes que são uma lista, né, são várias doenças, dentre elas a própria diabetes, né, o lúpus eritematoso, a tireoidite de Hashimoto e tantas outras doenças, elas podem ser muito melhoradas, podem ser silenciadas, né? Porque a predisposição existe ali, mas nós podemos silenciar essas doenças com essas 3 ações que a gente vai dar dica agora. Primeira delas, um hábito que se perdeu. Lembro bem da minha avó falar sobre isso, algumas pessoas daquela época dizerem sobre a vermifugação. Outro dia eu tive um senhor que comentou sobre isso. A gente não faz mais isso, né? Não faz mais. E faz quando o organismo já está muito débil ou quando num exame a gente detecta algum verme específico, é que a pessoa corre atrás e vai fazer. Infelizmente, a medicina convencional, até porque as demandas são muitas, mas tem parado com esse tipo de orientação. E nós precisamos resgatar isso. A naturopatia dispõe de várias ferramentas naturais através de plantas medicinais que são ali muito seguras, não trazem aí perigos, né, ao nosso organismo e que faz uma vermifugação maravilhosa. Então, para cada tipo de organismo, idade, sexo, a gente vai montar um protocolo, né, isso em consultório, para aquela pessoa fazer uma perfeita vermifugação. Veja bem, um organismo, ele tende a estar enfraquecido, com falta de disposição, com doenças, né, anemias que não vão embora e tantas outras fraquezas do nosso corpo em função de um excesso de vermes. E os vermes vêm de vários lugares, né? Não é só de uma falta de higiene, de não lavar a mão e tocar a boca que você vai contrair vermes. Sim. Dos próprios alimentos naturais, né? Nós temos ali. Então, por isso que a vermifugação deve ser feita periodicamente. Eu atendendo um paciente na cidade de Conselheiro Lafayette, que é uma das cidades que eu atendo, e eu conversando com ele, quando ele foi em mim a primeira vez, foi para tratar de outra questão, aí ele me contou que meses atrás ele estava com um monte de infestações na sua pele, como ele chamou popularmente de pereba. Eu estava cheio de perebas, e eu fui no dermatologista, fui ali, fui acolá, ninguém resolveu o meu problema. Tomava, diminuía, daí 15 dias voltava tudo outra vez. Aí isso foi ele me contando, eu não intervi em nada. Ele foi e falou assim, aí eu me lembrei que quando eu e meus irmãos estavam com essas perebas, né, por assim dizer, a minha mãe fazia uma limpeza intestinal com a gente. E aí ele me passou ali um protocolo bem caseiro, e aí o que ele fez? Ele fez uma vermifugação, uma limpeza intestinal, que ele provocou uma diarreia em si mesmo. Em 2 dias de prazo ele fez isso.
Aí ele falou que uma semana depois desapareceu completamente os problemas de pele. Na homeopatia, a gente estuda muito isso, né? Também outra ferramenta minha de trabalho, tinha um célebre professor meu que dizia pele ruim, intestino ruim. Então, a vermifugação dá sinais, né? E quando a gente limpa dos vermes, né? Porque muitos dos vermes podem adentrar através da chamada permeabilidade intestinal, que são pequenos furos que o nosso intestino vai tendo por excesso de vermes e por alimentos industrializados e processados, que vai ele criando poros no nosso intestino e pode vazar tanto vermes como dejetos do intestino na nossa corrente sanguínea, o que causa esse problema. Então, a limpeza intestinal se faz obrigatória. Primeiro, a vermifugação. Então, esse é um dos 3 passos que a nossa saúde... De quanto em quanto tempo você pode fazer? De 3 em 3 meses, se for natural. Se for com protocolos naturais. Se for, por exemplo, com medicamento químico, aí vai seguir a orientação do profissional, mas em média se faz uma vez por ano, em média. Mas se for natural, pode-se fazer de 3 em 3 meses, dada a segurança que tem. Bom, além desse ponto da vermifugação, temos um outro ponto importante, né, o segundo, que é a destoxificação, né, também conhecido como desintoxicação, que nada mais é do que desintoxicarmos os nossos organismos. Sim. Falamos da limpeza de vermes, agora eu vou falar de limpeza de toxinas, de substâncias, ora químicas, ora de metais pesados que vão se acumulando no nosso corpo. Olha só como tem uma semelhança. E faz sentido. O ar poluído que todo mundo respira hoje em dia, todo mundo inala o quê? Substâncias químicas. E a pergunta é, como é que elimina isso do nosso corpo? Não existe fármaco sintético, ou seja, medicamento químico que faça essa limpeza. Não existe. Só a naturopatia dispõe de ferramentas que façam essas limpezas, através principalmente da fitoterapia, né? Mas tem outros métodos maravilhosos aí também para fazer essa desintoxicação. Nós fazemos uma limpeza, né, essa desintoxicação de toxinas, de substâncias, de químicos e de metais pesados, que a naturopatia dispõe de muitas ferramentas. Eu falei dos vermífugos naturais, aliás eu não citei, né? A losna, o alho, o hortelã, o dente de leão, o barbatimão, são vermífugos maravilhosos que, usados adequadamente numa quantidade devida, né, porque aí precisa do profissional para estar indicando, vai vermifugar. Desintoxicação, né? O açafrão, o gengibre, o alho de novo, né? Essas plantas que são tidas como especiarias e temperos naturais, têm um poder de desintoxicar o nosso organismo fantástico. Aí entra o orégano, o tomilho, o manjericão, manjerona, o urucum, são plantas que desintoxicam o nosso organismo maravilhosamente bem. E olha só, se você faz uma vermifugação, faz aí uma desintoxicação como essa, você já decola a saúde, né, e já melhora bastante. E não bastasse, ainda temos o terceiro fator que ajuda nesse processo todo. Pode fazer o mesmo processo junto, então? A desintoxicação e a vermifugação, é isso? Pode, perfeitamente. Dentro da visão da naturopatia, são extremamente seguros, né? E podem ser feitos aí conciliados. E o terceiro, que parece repetir os outros dois, mas é distinto também, é a desinflamação. O nosso organismo, a maioria dos nossos organismos estão inflamados. E quando não estão inflamados, qual que é a prova disso? Uma hora, eu fiquei com uma inflamação no ouvido. Agora eu estou com uma inflamação na garganta. Aí 2 meses depois, inflamação gástrica. Estou com uma dor na articulação do joelho. Isso mostra que aquele organismo está inflamado. Mas vem de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses uma dor. E claro, entender também que existe a inflamação subclínica. Sim. A inflamação subclínica, eu digo que é pior, porque ela não dá sinal. Porque quando alguém está com uma inflamação no ombro, uma bursite, por exemplo, você sente a dor, procura o profissional para ele se livrar da dor e vai acabar tratando aquela inflamação. Mas a inflamação subclínica, ela afeta principalmente o nosso intestino, de novo,
ela não é percebida pelo paciente, ele pode não sentir nada, a não ser, às vezes, um desânimo, uma indisposição, que pode ser uma inflamação subclínica, ou mesmo não vai dar em exames. A inflamação, uma infecção, dá no hemograma, por exemplo, que é um exame laboratorial, mas a inflamação subclínica não dá em exames. O seu exame vai dar totalmente normal e você pode ter uma inflamação subclínica, que vai culminar também em doenças autoimunes, por exemplo. Então, como desinflamar o nosso organismo? Primeiro, usando aí recursos, alimentos anti-inflamatórios, tirando o que inflama do nosso corpo, né? Os embutidos, os processados, isso tudo inflama o nosso corpo. Estarmos estressados constantemente, né? Não buscarmos formas de desestressar, também traz inflamação ou a inflamação subclínica. Sim. Tomar água na quantidade devida, a água por si só na quantidade certa, e uma boa água, desinflama o nosso organismo, desintoxica o nosso organismo. Sim. Já faz 2 trabalhos aí conjuntos. Então essas 3 ações, né, repito, a vermifugação, a detoxificação ou desintoxicação e a desinflamação pode tratar centenas, Geraldinho, centenas de doenças, melhorando o vigor, a disposição e promovendo, obviamente, saúde. Então, procure um naturopata, procure um profissional que vá trabalhar com essas questões naturais, simples, mas que mudam sua vida ali em 1 semana, 2 semanas, você pode ter uma saúde muito melhor. Quais são os dias que você está em Divinópolis? Então, eu tenho mais dias agora que eu tenho permanecido em Divinópolis, às quintas-feiras. Eu estou toda quinta-feira em Divinópolis, eu estou pelo menos 2 sextas-feiras em Divinópolis, estou aí 2 segundas e 2 terças-feiras em Divinópolis. Então, quer dizer, tirando a quarta-feira, segunda, terça, quinta e sexta, eu sempre tenho aí disponibilidade de atendimento para os pacientes. Bacana, pessoal, tá vendo as orientações, a gente pensa que não, mas imaginou, às vezes a gente tem um tempinho para as baladas, para sair, para uma festa e tal, e não tem o tempo para cuidar do corpo, de combater causas de doenças que podem vir futuramente, não cuidando do seu corpo. Vale a pena demais, sabe? Eu falo porque nos programas e nas suas redes sociais que eu acompanho também, a gente fica de ao alcance da gente, cuidar do organismo da gente, né? Está muito ao alcance da gente. Olha, então vale a pena você consultar, vale a pena você ligar agora aqui no consultório do Ramon ou fazer a videochamada, porque, sinceramente, depois que eu passei a acompanhar os temas e bater o papo com o Ramon, enfim, eu tenho cuidado e tentado melhorar um pouco meus hábitos para ajudar o organismo a combater, né, causas de futuras doenças que podem vir, não é isso? É verdade. E, claro, né, quem precisar, a gente está à disposição, né, a gente trabalha com isso, mas para além disso, né, as nossas redes sociais, como você bem colocou, o nosso Instagram, que você sempre coloca aqui, né, Naturopata Ramon de Assis, nós damos dicas de saúde natural que as pessoas melhoram frequentemente. Então, basta nos seguir aí e vai ter todas essas dicas também.